Os conflitos de interesse dos personagens internos da gestão do telecom. E aí é uma coisa que existe. É fato. Não adianta eu esconder aqui de você. Não, é tudo mil maravilha. Gestão do telecom não tem problema não tem BO, não tem arranca-rabo. Tem, pai. Tem. Mais leve porque a parte de trabalho, ou seja, a parte profissional, executiva, mas existem discussões, que é sadio. Lógico, dependendo das pessoas e como é que elas alcancem isso. Mas o que você vai ver muito é visões de uma mesma coisa diferente. Então, quando um quer algo e o outro não quer, na prática é isso. Eu quero A, mas eu não quero A, eu não aprovo esse A, eu não digo que pode ser esse A, vai ser B, ou não vai ser nada. Essa é a questão. Então, sempre que eu recebo uma demanda, eu vejo ela, tudo bem, vou pedir aprovação, vou pedir uma concordância ou uma negação sobre aquela ação e vou dar argumentos pela minha visão. Isso aqui concordo, isso aqui discordo. Ou fulano ou fulana pediu isso, você aprova? São formas simples de você pedir aquela mesma coisa. E aí depende, porque no meu ponto de vista, o gestor de telecom ele tem que dar informações e substâncias, informações, dados, para que aquela decisão seja mais assertiva para a empresa. E eu sempre vou prezar pela empresa não aumentar custos. Pelo contrário, eu quero que ela diminua. E, por outro lado, eu quero que a empresa funcione e que o usuário tenha o melhor serviço à sua disposição. Por quê? Raciocina comigo. Se eu estou lá com o menor plano possível de dados e aquele profissional ele precisa de mais internet para trabalhar, para entregar mais lucro para a empresa, porque toda empresa quer receber, quer dinheiro, quer vender. Toda empresa quer vender algum serviço, a não ser que seja uma ONG ou serviço público. Sem ser isso, toda empresa precisa de vender. Simples assim. Se ela quer vender, eu tenho que dar substância para aqueles trabalhadores venderem. Então, se ele precisa de mais internet para vender, eu vou tentar apoiar ele. Para vender, que eu digo assim, lógico, né? Tem uma pessoa do financeiro, administrativo, gestor e por aí vai. Mas se o que ele vai fazer com aquele recurso vai aumentar o trabalho da empresa, ou seja, a produção da empresa, eu vou estar com ele. Por mais que aumente um certo custo na organização. Agora, é o diretor que está pedindo. Tu vai dizer não? Não tem como. Ó, o plano é esse, assim, assim, assado, e vai lá e faz, por exemplo. Mas tem essa questão. E algumas vezes quem pede é o decisor, o aprovador, e aí é muito mais fácil de aprovar, e outras vezes quem pede pode ser o usuário e o gestor. E aí depende de um aceite dos aprovadores ou decisores, mas principalmente dos decisores. Ou seja, aquela pessoa que realmente vai dizer sim ou não. Alguém pede, pode ser um usuário, pode ser um gestor, pode ser o aprovador. E o decisor vai dizer. Se o decisor pediu, ele já está dizendo que é aquilo que ele quer. A não ser que ele veja o valor e mude de opinião. Ou veja a composição do serviço. Mas, em si tem isso. Então, por exemplo, preciso de mais internet, preciso de mais minutos, preciso de um aparelho, preciso de um sistema, algo não está funcionando. E aí, em todas essas possibilidades de situações, pode existir um conflito. E normalmente o conflito é dessa forma. Alguém quer alguma coisa, tipo, eu quero aumentar a internet, quero aumentar minutos, quero um aparelho. E se você parar para pensar, aqui, o que é que vai ter correlação? Vai aumentar o custo. Mais minutos, vai aumentar o plano, vai aumentar o custo. Precisa de um aparelho, vai ter que pagar. Seja um aluguel, seja uma compra. A não ser que seja um comodato. Mas aí você tem que ver a questão do plano. Precisa de um sistema. Aí não é nem com a gente. Mas eu não consigo fazer essa atividade por causa de XYZ. Ou no serviço aqui não está funcionando, então não é comigo. Mas se a banda larga está funcionando? Já aconteceram situações que o equipamento, por exemplo, telefone fixo, estava com cabo solto. E o pessoal dizendo, não, é prestadora, faz os testes iniciais. Não, é a prestadora, é a prestadora, é a prestadora. Aí eu fui ver com a prestadora, fui consultar a informação e, Kleber, tá tudo ok. Eu disse, tudo bem.
fulaninho, você fez teste XYZ? Fiz. Aí quando o técnico foi lá, viu que era o cabo mal encaixado. Se fizesse um teste, ia resolver isso. Então, por exemplo, pode ser um conflito. E aí, personagens internos, tem a gente também, tá? Como gestor de telecom. Mas que a gente não deve ter conflito com nenhum dos personagens. Mas um gestor, com certeza ele vai ficar irritado quando ele souber que o usuário não fez os testes. Então entenda isso, não é a visão da gente para eles, mas a gente tem que ter todas as ações possíveis e imaginárias. Mas o gestor não vai ficar sadio com isso. Ele não vai ficar, ah, que legal, você não fez os testes. Não vai ser muito bem assim. Ele vai dizer, pô, me ajuda aí, vamos trabalhar, vamos gerar esse resultado. Então, fica ciente que podem acontecer conflitos, de preferência, não esteja dentro deles. Os conflitos não é você que tem que administrar. A gente não é recursos humanos. A gente tem que dar as informações e auxiliar. Se o pessoal está com um problema, o serviço não está funcionando, vai ligar para a prestadora, mete o pau em quem você precisar, mete o pau na parte boa da palavra, tá? Ou seja, briga lá para ver como é que você consegue resolver isso da melhor maneira possível, no mais rápido tempo. Porque existem situações que a gente fica de mão amarrada, até de vez em quando de braço amarrado. A gente só não tem como ter a voz travada. A gente consegue ligar, reclamar, fazer algo do tipo, mas tem situações que não dependem da gente. Eu já tive situações que serviços ficaram sem funcionar vários dias e que não deveria ter acontecido aquilo. Mas conflito de interesse não houve. Aí é com a prestadora, é uma coisa externa. Por mais que internamente o pessoal esteja com alguma dificuldade, entenda, aqui é interno. Tenta ter essa visão. Internamente pode ter conflito? Pode. Por quê? Porque o serviço não está funcionando da prestadora. Mas divida as coisas. Aqui é o conflito de interesse interno, entre esses personagens. Quando é uma bronca da prestadora, algo tipo, é outra situação. Mas saiba que isso existe. Mesmo que sendo um serviço sem funcionar, você pode, na prática, ter um conflito interno, porque o pessoal está querendo XYZ e não está acontecendo. Mas, normalmente é por essa situação que existem os conflitos. Ou seja, alguém precisa usar uma coisa que não está liberado ou que vai poder gerar algum custo a mais.